A próxima pauta, o movimento do Sem Terra anunciou nesta segunda-feira a invasão de 3 propriedades produtivas no sul da Bahia. Ao todo, 1.550 militantes ocuparam na madrugada de ontem áreas de cultivo de eucalipto pertencentes à empresa Suzano, em protesto contra o crescimento da monocultura de eucalipto na região. As 3 áreas ocupadas ficam próximas das cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. A empresa confirmou as invasões e afirmou que tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas. Parece um movimento voltando com força total, hein, Thiago Pavinato? Algo que a gente viu pouco nos últimos 4 anos durante a gestão Jair Bolsonaro. Agora, nesses 2 primeiros meses do governo Lula, tá voltando à tona, Pavê. Não teve porque o terrível Jair Bolsonaro, ele foi o presidente que mais fez reforma agrária nesse país. E olha, eu nunca morri de amores pelo Bolsonaro, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho que o Bolsonaro, se ele ficasse calado durante todos os anos dele, ele teria sido reeleito por toda a obra. Falou muita abobrinha, mas foi o cara que mais fez reforma agrária. Fernando Henrique fez menos, e mesmo assim fez mais do que o Lula. Mas mesmo assim ele fez mais que o Lula, fez mais do que a Dilma. E ele entregava o título de propriedade, ou seja, ele desarticulou uma quadrilha de líderes de reforma agrária fajuta que ficava explorando quem queria trabalhar a terra. Ele fez isso. E é por isso que não se tinha invasão. E também não se tinha invasão porque durante o governo Jair Bolsonaro as pessoas tinham direito de defesa. A pessoa podia ter a arma, ou ainda hoje pode, mas hoje está mais difícil. Afinal de contas, se alguém entrar armado na tua propriedade, você tem o direito de se defender. A gente hoje parece que a gente tem a obrigação, não é mais direito, nós temos a obrigação de ficar de joelhos para um bandido. A ordem parece ser, se alguém vai te assaltar, qual é o teu direito? Não, você tem a obrigação de se ajoelhar e dizer: Senhor, tome aqui tudo que tenho, poupe a minha vida. Essa é a nossa obrigação. Não, era um governo que não tinha vergonha de dizer que a defesa é um direito do cidadão. E também uma outra questão crime era crime. Uma pessoa invadiu a propriedade, seja para roubar joia, seja para ocupar uma fazenda, seja para ocupar uma casa vazia ou uma casa cheia de pertences, crime, era tratado como crime. A polícia entrava e tratava o criminoso como criminoso. Agora voltou essa questão da ideologia, onde a gente vê um ato. Para se valer da expressão, não é terrorismo, tá? Não é terrorismo, mas eu quero me valer da expressão do consórcio. Entra um grupo de terrorista na propriedade privada. Aliás, meu querido telespectador, poete Zé Vitor Brown, o que é mais importante na democracia e na Constituição brasileira? A propriedade pública ou privada? A propriedade privada. A gente viu esse show de horror em Brasília no dia 8 e a defesa necessária, porém exacerbada, da propriedade pública, quando nós comparamos com essa violação descarada da propriedade privada. E ao mesmo tempo, ontem vale lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contemplou este movimento com cargos no governo. Como é que se aponta o dedo para quem invade e depreda e vandaliza a propriedade pública, que é menos importante no constitucionalismo que a privada, e se aplaude e se bonifica e se premia os líderes dessa quadrilha que acaba não só com a propriedade privada, mas uma propriedade privada que gera divisas no agronegócio, que é o papel e celulose no Brasil, e também impacta com o emprego de milhões de pessoas e a arrecadação de impostos. Não dá para explicar. Oito. Pavinato, eu concordo com
Gênero, número e grau do que você falou. E trago informações aqui, gente, falando com quem está lá no campo. Esses dias, por ter rodado muito estado, ter família lá para o noroeste do estado, pessoal de Prudente, Epitácio, Rosana, lá no Pontal do Paranapanema, Santo Anastácio, eles estão com medo de ameaças reais. Não é só ideologia, não é só a insegurança jurídica que existe, mas com invasões, com conflitos, gente. Isso que está acontecendo, aconteceu, a gente falou já num outro programa aqui, logo, algumas cidades, como Presidente Prudente foi uma delas aqui em São Paulo, agora lá em Mucuri, na Bahia, e outras cidades ali, Teixeira de Freitas, onde a Suzano está, isso acaba estimulando outras ações. Assim como no passado, eu falei dos pés de laranja perto de Bauru, que o Sem Terra não só invadiu, como passou o trator em cima, lá na fazenda da Suzano Papel e Celulose, cortaram, derrubaram todas as árvores. Não basta o desmatamento recorde em fevereiro, desde 2015 na Amazônia. Vão desmatar também propriedade privada agora. Derrubaram tudo. Acaba com a produção. Quem é que vai investir num país como esse? Então, a hora que você fala com os empreendedores, com o homem, com a mulher do campo, o que eles me falaram? Agora, ontem, anteontem, 40% da compra de máquinas, colheitadeira, insumos, foram tudo cancelado aqui na região do Pontal do Paranapanema, perto lá de Prudente, aqui em São Paulo. A única coisa, e aí, voltando ao início do nosso programa que eles falam que salvam, é o nosso governador Tarcísio, a polícia que está indo firme na reintegração de posse e a segurança jurídica das terras, porque todo mundo sabe, ali tinha uma questão de terra devoluta, o governador Rodrigo Garcia sancionou, sobrou para o Tarcísio agora implementar, de todo mundo ter as terras ali e ter certeza que é deles. Mas tirando isso, o pau está quebrando no agro. E aí, para concluir, gente, o receio, inclusive, é que este governo federal queira que o pau quebre, queira que tenha invasão, queira, Pavinato, como você disse aqui logo o cara tem o direito de defender a propriedade privada. Se tiver uma invasão, a Suzana ainda está sendo educada lá, não, vamos resolver no diálogo. Rapaz, se o cara invadiu uma terra, tá lá o pequeno produtor rural, com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha, com seus filhos, você acha que vai ter diálogo? Parece que o PT quer que o pau quebra. Depois dizer que o inimigo é o agro. Acabamos de homenagear Lampião. Mas é lógico. Então, assim, esse é o receio de quem está lá. O pequeno agricultor que vai defender sua família com unhas e dentes e com a sua arma, se ele estiver lá, como é que ele vai ter diálogo com um monte de gente invadindo, matando boi, com arma também, com pedaço de pau, com foice? O que é isso? Então, o governo está afugentando os investimentos e está querendo ver o circo pegar fogo para depois dizer que o agro é inimigo. Isso é um absurdo e a gente não pode deixar acontecer. Zé. Eu detesto esta ideia de romantizar o MST. Isso não deve acontecer. Deve-se romantizar exatamente como em vários países o que dá certo, né? É o sonho americano, o sonho brasileiro do agronegócio, isso que deve ser romantizado, né? E não o MST. Esse bando de gente aí andando para lá e para cá, e as pessoas perguntam, mas vivem de quê? Alguém financia. E é dinheiro público. Vem das ONGs. As ONGs financiam. E o MST não existe oficialmente. Então não pode ser processado. Mas é preciso... mas está igual mídia social. É preciso identificar quem é o líder, quem é o chefe desse pessoal que não quer o título de propriedade. Eu até admito e acho importante um debate sobre as pequenas propriedades. Vi debates aqui interessantíssimos sobre se subsidiar pequenas propriedades, como em vários países. Então, uma família vive numa pequena propriedade, se dá uma espécie de salário para mantê-la naquele local ali, a família inteira. A Holanda faz isso, vários países fazem isso, em vez de dar dinheiro para o grande que não precisa. Hoje, o agronegócio anda sozinho. Devemos entender o agronegócio hoje, não mais como aquela história, o homem do campo. Não é tecnologia pura, é tecnologia pura, um maquinário de $1 milhão,
$1 milhão ou mais. Custa uma coletadeira que é dirigida pela internet, pelo satélite, para se ter uma ideia. E o agro é dividido entre os que plantam, os que negociam, os que exportam, todo mundo ganha dinheiro. Agora, só que o pessoal agora que planta, os plantadores, esses estão sendo massacrados. E eu me lembro muito bem desse debate, porque eu sou antigo aqui nesse processo de debate, alguns dão em nada, alguns dão em mais ou menos, sobre os transgênicos. Senhores, acreditem, se acreditava que quem se alimentava de um animal que se alimentava de soja transgênica, ele se alimentava de um transgênico e virava um transgênico. E aí fala, mas e aí? Aí vinham aquelas pessoas no Congresso dizer, você vai virar um transgênico. Que é isso? Hoje a gente vê que não tem nada a ver. O transgênico hoje está em tudo. Na batatinha que você come, no macarrão instantâneo, tudo é transgênico. Ninguém criou chifre, ficou com o olho vermelho, orelha pontuda, criou pelo no rosto. Não tem ninguém transgênico. Gente, eu estou falando transgênico, não é transgênero, não. Pois bem, cadê esse debate? Desapareceu no tempo e os prejuízos ficaram. Esse pessoal do MST entrou em fazenda de tecnologia e arrancou mudas de transgênicos, como se estivessem eliminando bandido. É a santa ignorância. Naquela época eu falei aqui na Jovem Pan, é como rasgar livros, porque o livro, ele é apenas um símbolo de conhecimento, ele não é o conhecimento em si. Então aquelas mudas transgênicas, elas foram arrancadas, para mim foi como rasgar livro, queimar tecnologia. Por quê? Os transgênicos propiciaram a evolução da agricultura muito grande, porque os transgênicos, não, em algumas espécies, né, modificadas geneticamente, elas não pegam doenças, elas repelem alguns parasitas e assim por diante. Quer dizer, melhorou muito também de produzir muito mais Podia e menos terra. O MST, né, Zé? Aí vem o MST arrancar isso aí. Aí a gente vê essa ignorância de invadir terra. Para quê? Eles não querem uma gleba. Uma gleba rural hoje não dá para produzir muita coisa. A agricultura é larga escala. Então é preciso discutir assim. Então, quando eu vejo essa fila de gente aí do MST, me dá uma agonia, dá a impressão de estar assistindo um filme antigo de terror. Ô Zé, a mudinha pode, Vitor? Só podia repelir o MST, né? A gente podia ter um modelo de muda para repelir o MST. E sabe o que eu acho mais ridículo? Diz querer denunciar monocultura de eucalipto. O que quer dizer essa frase? Nada, porra nenhuma. Querer denunciar a monocultura de eucalipto. Se você planta eucalipto para fazer papel e celulose, você só planta isso. O máximo que você planta é uma outra espécie exótica que é chamada pinus. O eucalipto, você não consegue ter outras culturas ao lado do eucalipto. Por quê? Porque a raiz do eucalipto, ela exige tudo que há de nutriente no solo. Então, ou você tem monocultura de eucalipto, ou você tem monocultura de eucalipto, porque tudo que você fizer numa área, num bloco, numa quadra de eucalipto, vai morrer, a não ser o eucalipto. E o eucalipto, ele serve para fazer a celulose e a CTMP. Não é só o papel que a gente escreve, que imprime um livro, um jornal, que hoje cada vez menos acontece, mas é para o papel higiênico, para limpar o popô desta gente que só serve para fazer cagada, que serve para fazer o quê? A embalagem de todas as coisas, que serve para fazer o quê? A sacolinha de papel que tem substituído o plástico, que mata as tartaruguinhas, que faz o canudinho de papel, que é aquela porcaria que derrete na bebida, mas que aqui em São Paulo não se pode mais usar canudo de plástico. Então, da celulose e da CTMP
sai todo um conjunto de coisas indispensáveis para a vida moderna, inclusive daqueles que querem ser ambientalmente corretos, como as sacolas de papel e os canudos de papel. E como eles não entendem sequer MST denunciando a monocultura de eucalipto, eles querem fazer o quê? Uma cultura diversificada que não vai dar certo? Eles querem o quê? Desperdiçar semente, desperdiçando semente, desperdiça-se água, desperdiça-se mão de obra, desperdiça-se espaço, desperdiça-se emprego, receita, imposto, ou seja, eles estão lutando por uma coisa que não faz sentido nenhum e que é impossível. Esta defesa, esta denúncia revela mais uma coisa, que se a terra for para a mão desses bandidos, a terra, ela vai ser desperdiçada, porque eles sequer fazem ideia do que dá para ser plantado numa região de eucalipto. Ô Pavinato, esse é um debate antigo, e ultrapassado. Toda monocultura, ela é sim agressiva à natureza, ela é abusiva, a monocultura. A do eucalipto, por exemplo, pode ser consorciada, mas a prática cultural do eucalipto, que é longo tempo, né? É longo tempo, mas é reflorestamento, monocultura mesmo. Né, Zé? Aí ela tira a natureza porque não tem inseto, aí não terá passarinhos. É a monocultura da soja, a pulverização, por exemplo, é feita de avião. Em monocultura de algodão ou de soja, tamanho é extensão. Mas é que não há outro caminho, e é melhor que seja assim do que não ter comida. Já houve uma previsão lá atrás do Malthus, né, de que o mundo acabaria em guerra por falta de alimentação, porque a população estava crescendo em PG, progressão geométrica, né, e a produção de alimentos em PA, progressão aritmética. Não fossem as monoculturas, não fosse as experiências com transgênicos, com agrodefensivos, não haveria esse aumento de alimentação. Então hoje já se sabe que o Malthus não errou quando falou sobre a falta de alimentos. Talvez tenha sido o primeiro tratado de economia do mundo. Exato. Não é que ele errou, é que houve evolução, aumentou a produtividade e é a solução para o mundo. Não há outro caminho, e é ecológico no sentido de proteger de outros danos muito maiores. Então, isso está vencido, ultrapassado, não há mais o que falar contra a monocultura. É só um dado, o eucalipto tem 7 anos de ciclo. Você planta para colher, para cortar em 7 anos. Se você não tem uma monocultura num terreno grande, enorme, como é o caso da Suzano, que é a maior produtora de celulose do mundo, talvez, perde só para algumas da China, e ainda assim exporta para a China, porque eles consomem muito. Se você não tem grandes áreas de cultivo de eucalipto, você não consegue fazer a derrubada de quadras para fazer o replantio ali, o reflorestamento, e ir colhendo sucessivamente para que você tenha um ciclo de produção. Se você tem pequenas produções de eucalipto, você vai à falência, porque você tem que esperar 7 anos. Então você tem que ter uma monocultura numa grande área para você fazer o revezamento dos lotes. Pavinato, só complementando uma coisinha, que a gente explicou tudo sobre o eucalipto. Quem é que vai pagar o prejuízo do monte de eucalipto que foi cortado lá? O cliente. Lá na Suzano. Nós. Quem é que vai pagar o prejuízo? Vai encarecer o E aí fica um recado no negócio que você explicou muito bem ao longo desses programas, Pavinato. Você, ontem mesmo, eu saí aqui do Pingos, né, passei numa padoca e entrou 2 pessoas lá com o bonezinho do MST. Eles sabem o que o MST está fazendo. Gente, o MST não quer denunciar a monocultura, quer fazer rolo, quer invadir. A gente falou da FNL, da Frente Nacional de Luta. Chico Graziano escreveu um artigo hoje sobre o Zé Rainha, que é o novo Lampião. Não tem o novo cangaço daqueles assaltantes de banco? O Zé Rainha organiza a quadrilha dele para assustar e apavorar o agro, né? Que tem o pequeno agricultor sim, mas as fazendas mais modernas também, que aliás é o outro problema no campo, a falta de segurança no campo. Com um equipamento desse que você bem falou, de uma coletadeira de $1 milhão, esses caras, além de invadir, encosta o caminhão e leva a coletadeira do cara.
Então, gente, a hora que botar esse bonezinho vermelho, saiba o que você está fazendo. Esse Zé Rainha já foi condenado, preso, não sei o que está fazendo solto, até com suspeita de homicídio nas costas.